Para Brasília, que a gente vai agora para conversar com a Isabel Mega sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Técnicos do IBAMA recomendaram que a chefia do órgão negue licença à Petrobras para a exploração na margem equatorial, ali na região do Amapá. Nenhuma posição foi fechada até agora sobre o tema, mas aí, Isabel, a partir dessa negativa, o que a gente pode esperar dos próximos passos? O que vem pela frente, Isabel? Carol, essa é a recomendação da área técnica do IBAMA. A partir daí, isso é avaliado por uma coordenação também do próprio órgão e depois chega até o presidente, que é Rodrigo Agostinho. Carol, então a decisão final será dele, caso de fato ele permaneça no cargo, porque essa história rendeu tanta pressão interna ali dentro do IBAMA que até mesmo a continuidade de Rodrigo Agostinho foi colocada ali como uma espécie de possibilidade de não ser feita, Carol. Então, ele poderia, inclusive, sair do cargo diante dessa pressão toda envolvendo uma exploração, uma autorização para que você possa, primeiro, iniciar uma fase de pesquisa para depois fazer a exploração de fato, caso seja identificado óleo nessa região. Só que quando a gente fala fase de pesquisa, Carol, tem ali até um termo usado para suavizar essa situação, porque no fim das contas, Carol, para você fazer a pesquisa, você tem que fazer uma perfuração. E essa perfuração é que é vista como bastante arriscada, sobretudo nessa área, porque é tudo muito no escuro, é uma área que traz uma geologia ali muito desafiadora. E do ponto de vista ali de técnicos, os riscos à fauna são muito grandes, daí essa nova negativa. Por que eu falo nova negativa, Carol? Porque lá em 2023 já tinha ocorrido uma negativa. A Petrobras está recorrendo. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, entendeu que era possível você dar possibilidades ali de complementações. E foram essas complementações que foram analisadas, apresentadas pela Petrobras e foram analisadas agora pelo IBAMA, né? Então, para você perfurar, para saber se tem óleo ou não, isso envolve esses riscos. E aí, qual que é o detalhe, Carol? Há uma análise interna ali, técnica do IBAMA, de que a Petrobras até complementou mais detalhadamente o plano que foi apresentado em relação a essa área. Quando a gente trata de um assunto tão complexo, Carol, todas essas empresas, elas têm que ter planos traçados em casos de um vazamento, porque isso pode gerar um desastre enorme. Tem um exemplo lá do Golfo do México, em 2010, que é um case mundial do que aconteceu, de proporções gigantescas e que trouxe mudanças de paradigmas também. Acontece que essa complementação da Petrobras, ela não atende ao que os técnicos consideram que deveria ser feito quanto à fauna. É aí que mora o problema principal e é daí que vem essa análise que foi feita, mas agora, no final das contas, Carol, a decisão vai ser política, né? Caberá, portanto, ao presidente do IBAMA entender ali se pode atender ou não a Petrobras. E aí, no xadrez da reforma ministerial, Carol, só para te entregar, tem a possibilidade de que o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, possa, inclusive, assumir o IBAMA. Dentro do IBAMA, se vê isso como algo que seria, inclusive, escandaloso, alguém assumir antes de uma licença ser aceita ou ser negada, Carol, porque você traz ali uma ingerência de que você está trocando a presidência do órgão justamente porque há um descontentamento com uma eventual decisão que o atual presidente possa tomar. Então, é esse o clima interno ali e de expectativa em relação a esses próximos passos. Não tem um prazo delimitado, como se trata de um recurso, de uma complementação, mas da última vez, esse processo ali da área técnica apresentar e do presidente decidir demorou cerca de 15 dias, Carol. Então, é possível que a gente possa ter ali algum tipo de novidade nesse meio tempo, mas prazo fixado mesmo pelas regras internas do órgão, a gente não tem. Isabel Mega, vamos também trazer mais detalhes sobre o momento em que isso acontece, as pressões agora com relação a essa possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas.